Vamos lá, galera do meu sexto ano, para o nosso quarto tópico e talvez o mais interessante sobre os egípcios e mesopotâmicos, principalmente pelos egípcios, né, gente? Porque vamos combinar, os egípcios eles despertam assim dentro da gente muita curiosidade, muita, né, tipo, meu Deus, como eles fizeram isso, como eles fizeram aquilo, tá? Agora, gente, nós vamos falar sobre cultura. De novo, vamos criar um conceito de cultura? O que é uma cultura? É um conjunto de hábitos, costumes, elementos, né, que fazem parte de uma determinada sociedade. Por exemplo, por exemplo, faz parte da cultura do brasileiro. Feijoada, carnaval, samba, futebol, caipirinha, praia, tá? Todos esses elementos fazem parte da cultura brasileira. Aí você vai me dizer assim, ai professora, mas eu não gosto de futebol, ou eu não gosto de feijoada, ou eu não gosto de samba, ou eu não gosto de carnaval. Tá, gente, mas são elementos de uma mesma cultura. Como o Brasil é um país do tamanho de um continente, a gente acaba tendo uma diversificação cultural muito grande. Mas faz parte da cultura brasileira a língua. Nós falamos o português porque fomos colonizados por portugueses, certo? E assim sucessivamente hábitos culturais. Por exemplo, tomar banho. Uma coisa que nós brasileiros gostamos muito de tomar banho. E a gente tem essa cultura por causa dos nativos brasileiros, dos indígenas, certo? Então vamos lá. O que nós vamos falar sobre a cultura dos egípcios e dos mesopotâmicos? Primeiro de tudo, a gente vai falar sobre religião. Gente, tanto os mesopotâmicos quanto os egípcios, eles eram presta atenção, politeístas. O que significa dizer que eles eram politeístas? Significa dizer poli, muitos, teístas, deuses, tá? Então ambos eram politeístas, acreditavam em muitos deuses, tá? E eles acreditavam que esses deuses, gente, eles estavam ligados a forças da natureza, que a natureza regia o universo, tá? Então por isso eles acreditavam em muitos deuses, ok? Os mesopotâmicos, eles vão acreditar em vários deuses e que inclusive o rei deles é um representante desses deuses na Terra. E os egípcios vão acreditar que o próprio faraó é um deus, tá? Os mesopotâmicos, eles vão acreditar em deuses das mais diversas formas. E agora a gente vai falar um pouquinho dos egípcios. Os egípcios, eles eram politeístas, acreditavam em muitos deuses, e esses deuses tinham figuras que eram zoomórficas, ou seja, que eram formato de animal, eram antropomórficas, com formato de humano, ou então antropozoomórfica, que é com formato de humano junto com o animal, tá? E aí o que eles acreditavam, gente? Eles tinham uma relação com a morte nessa religião. Os mesopotâmicos era bem simples, eles acreditavam que depois que morresse, enterra, pronto, está resolvido. Já os egípcios acreditavam em vida após a morte. Então eles acreditavam que tudo que eles faziam aqui nessa vida, eles iam ter uma vida depois da morte, tá? Inclusive que eles iam precisar das suas coisas, dos seus pertences e tudo mais. Então, olha o legal da cultura. É que como eles acreditavam em vida após a morte, gente, eles criaram muitos rituais fúnebres. O que é um ritual fúnebre, gente? É realizado em torno da morte. Mas não é para ficar pensando coisa ruim, tipo, meu Deus, a professora está falando de morte. Não, gente. São os rituais funerários. O que acontece, né? Todas as religiões e todos os povos têm rituais funerários. No caso dos egípcios é bem curioso só esse ritual funerário deles, tá? Os egípcios construíam as pirâmides. Qual era a função das pirâmides? Eram túmulos. De qualquer pessoa, professora? Não. Dos faraós, dos nobres. Tipo, porque para construir uma pirâmide daquela, sem tecnologia que a gente tem hoje, tipo, anos, décadas construindo. Então tinha que ter muita grana, então o faraó. E aí cada templo era maior que o outro para dizer, olha, eu sou um faraó melhor do que você, certo? Então,
Com a religião politeísta dos egípcios, eles acreditavam em vida após a morte. E aí o que acontece, gente? Se eu vou para um outro lugar, eu vou precisar do corpo. E aí eles criam a mumificação. Ai, professora, aquelas múmias que a gente vê meio The Walking Dead? Não, gente. O ritual de mumificação, o que era? Era feito por médicos, que aí desenvolveram bastante a medicina por causa desses rituais, porque eles abriam e estudavam o corpo humano, então eles sabiam muito bem como funcionava. Tem aquela história, né, de que eles tiravam o cérebro pelo nariz, assim, ó. Que eles colocavam uns líquidos, injetavam uns líquidos pelo nariz aqui, aí o cérebro meio que derretia e eles puxavam assim pelo nariz e tiravam o cérebro pelo nariz. Ui, que delícia, né? E eles estudavam muitos órgãos e desenvolveram muita medicina por causa disso. E aí, o que é o ritual de mumificação? Então, eles vão abrir o corpo, vão tirar os órgãos e as entranhas que podem apodrecer e vão besuntar, tipo, passar bastante, untar óleos e essências para que esse corpo permaneça bom para chegar no outro mundo que eles acreditavam na vida após a morte, certo? Então, com isso eles desenvolvem muita medicina, gente. Tipo, eu acho excelente, eu acho ótimo, tá? Aí o que acontecia? Mas, professora, como assim? Quem tem direito a ir para o mundo dos mortos e quem não tem? Era simples. Eles faziam um julgamento, tá? Então tinha uma balança e eles faziam um julgamento. Nessa balança, eles colocavam o coração do morto aqui e uma pena nessa outra aqui. Se o coração pesasse mais do que a pena, quer dizer que o morto não merecia o reino dos mortos. E aí ele ia para outro lugar, que não sabemos qual é, tá? Se o coração ficasse igual ou mais leve do que a pena, significava que este serzinho ia para o reino dos mortos, merecia o reino dos mortos. Só que é óbvio, gente, onde, né, em plena consciência que este estojo vai pesar menos do que esta caneta. Não tem como, não tem. O que acontecia? Eles faziam isso, gente, para controlar a população. Porque esses rituais eram feitos sempre assim, tipo, meio que escondidos, secretos. Então, o sacerdote, a pessoa responsável por fazer esse julgamento, essa pesagem aí, podia falar o que ele bem entendesse. Então ele falava que, não, o coração do faraó pesou mais leve do que a pena. Vai para o reino dos mortos. Aí isso fazia com que o faraó tivesse muito poder sobre a população. Por quê? Todo mundo andava pianinho, andava nas regras do faraó. Porque todo mundo queria o mundo dos mortos, que é tipo o céu deles, digamos assim. Entendido, gente? Tá? Então, tanto egípcios quanto mesopotâmicos eram politeístas, acreditavam em vários deuses. Só com a diferença é que os egípcios acreditavam em vida após a morte, e com isso eles vão desenvolver muito bem a medicina, os rituais fúnebres de mumificação, certo? Que é importante, de conservação do corpo e estudo dos órgãos. E também eles vão desenvolver, né, essa característica de dominação do povo através da religião. Eles conseguem dominar todo aquele contingente de pessoas, tipo, vai lá, constrói uma pirâmide pra mim lá, porque eu sou o faraó, sou seu Deus vivo aqui na terra. E as pessoas obedeciam, porque achavam que tinham que obedecer aquela pessoa para conseguir ir para o reino dos mortos. Entendido, gente? Entenderam também que existia o Deus que tinha características humanas, características animais, ou então humanos com animais. Ok, gente? Outra coisa importante sobre a cultura que nós devemos falar, aí é sobre os mesopotâmicos e aquela primeira imagem lá da abertura do capítulo, que é o Código de Hammurabi. Então, um dos povos que vivia nessa região da Mesopotâmia eram os babilônicos. E dentre os babilônicos surgiu um rei, Hammurabi, né? Que ele era muito justo, assim, muito correto. Ele pensou, não, esse negócio de lei, um fala uma lei, outro fala outra lei, esse negócio não tá certo. A gente deveria pegar um negócio e escrever as leis, todas, bem escritinhas, que aí não ia ter dúvida. As pessoas iam saber, tá lá a pedra. E foi o que ele mandou fazer. Ele pegou uma pedra de basalto
escreveu, gente, mais de 200 e tantas leis, certo? Conhecido como Código de Hammurabi. Qual a importância desse Código de Hammurabi, gente? Foi o primeiro código de leis escritos da humanidade, tá? Existiam outros tipos de códigos de lei? Sim, existiam, gente. Só que esse é o primeiro código de leis escrito da humanidade. E quando você quiser visitá-lo, ele está lá no Museu do Louvre, bonitinho, assim, e você pode tirar uma fotinha do lado dele e conhecê-lo, tá? Esse código de leis, ele era baseado numa lei antiga chamada Lei de Talião, que significava olho por olho, dente por dente. O que isso significa, professora? Significa assim, se eu matei alguém, eu devo ser morto. Se eu roubei alguma coisa, minha mão deve ser cortada. E assim por diante. Fazer para o outro aquilo que foi feito comigo, certo? O meu justiceiro, né? A pessoa que fez o mal contra mim, vai receber o mesmo mal que eu. Beleza, gente? Então, por isso que é importante a gente entender esse código de leis. É óbvio que não era lei igual para todo mundo. Quer ver? Ó, vou dizer uma lei, por exemplo. Se o médico tratar um homem livre e esse homem livre morrer, o médico deverá ser morto. Matou alguém, vai morrer também. Se o médico, na mesma lei, se o médico tratar um escravo e o escravo morrer, o médico deverá substituir o escravo, tipo, não era para organizar a sociedade e deixar todo mundo igual, gente. Era simplesmente para separar a sociedade mais ainda. Entendido? E tinha umas questões assim meio místicas também nesse código da Hammurabi. Por exemplo, se eu vou lá e xingo alguém e falo que alguém cometeu algum crime, para julgar, a gente joga essa pessoa no rio. Se essa pessoa sobreviver, essa pessoa é inocente. E eu devo ser morta, porque eu levantei falso testemunho. Tipo, o rio é o juiz do negócio, gente. Então, umas coisas assim meio descabidas. Mas, pelo menos, né, é o primeiro código de leis escrito da humanidade. Entendido? E falando em escrita, nós vamos falar de 2 tipos de escrita que foram desenvolvidos pelos povos. Os mesopotâmicos desenvolveram um sistema de escrita chamado cuneiforme. E os egípcios desenvolveram os hieroglifos. Os egípcios desenvolveram um sistema de escrita baseados em, emojis, né? Por quê? Cada emoji tinha cada hieroglifo tinha um significado. Então, por exemplo, vou plantar o trigo. Um hominho, uma enxada e um trigo, certo? Mais ou menos assim. Cada símbolo tinha um significado. Já a escrita cuneiforme era como se fosse um código, certo? De escrita. E por que cuneiforme? Porque eles faziam com uma cunha. Os egípcios escreviam em papiros, um tipo de papel. E os mesopotâmicos escreviam em pedras de argila. Então, eles faziam um tablete de argila, molhado ainda, aí escreviam com aquela cunha, colocava para secar e ali estava escrito, tá, gente? Então, a escrita é muito importante. Inclusive porque separa a pré-história da Idade Antiga, antes e depois da invenção da escrita. E nós, seres humanos, atribuímos aos sumérios. Me perdi, gente. Vou explicar por quê. A gente atribui aos sumérios a invenção da escrita, tá? Deixa eu explicar por que eu me perdi. Os sumérios inventaram a escrita. E anos depois, os fenícios desenvolveram o alfabeto, tá? Então, quem inventou a escrita? Os sumérios. O tipo de escrita, assim, né, para comunicação, os sumérios. Beleza? Gente, eu espero que com esse vídeo vocês tenham entendido a parte cultural dos egípcios. Quando puder, quando tudo isso passar, em Curitiba e em Ponta Grossa, tem 2 lugares para visitar que falam sobre os egípcios e sobre a Mesopotâmia. Em Ponta Grossa é uma galeria pequena, como se fosse o espaço de 2 salas de aula, mais ou menos, que a gente tem no Positivo, que é do professor Moacir, e se não me engano custa assim, tipo, R$10 para entrar só,
e tem um acervo bem massa sobre egiptologia, né, o estudo do Egito. E em Curitiba tem o Museu Rosa Cruz, Rosa Azul, que é sobre o Egito também, tá? Então, de repente, a gente marca uma idinha por aí, beleza, gente? Espero que vocês tenham entendido sobre a cultura, sobre a escrita, sobre a religião desses povos. Qualquer dúvida, assiste o vídeo de novo, dá uma olhadinha na apostila que tem bastante informação ali e vamos para as orientações sobre o que a gente vai fazer tarefa? Vamos lá!